O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo. Se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, prezado Padre Deolino, caríssimos diáconos, hoje a Igreja é convidada a olhar para o seu ponto de chegada. Nós somos o povo de Deus que caminha na história. Caminha para onde? Todos estamos a caminho e ninguém há de negar isso. Passamos, este mundo continua, depois de nós virão outros, antes de nós tantos já fizeram este caminho. Para onde vamos? Para onde Deus nos chama, Deus nos atrai. Nosso coração percebe, sim, que há uma meta, se sente atraído. Para onde vamos? No coroamento do ano litúrgico, ao longo do qual, começando pelo Advento, que recorda as promessas de Deus, Natal, que lembra o nascimento do Salvador, o anúncio do Evangelho, da Boa Nova, celebração da Quaresma, convite a acolher o Evangelho, a se converter a Cristo, ao Evangelho, a celebração do mistério da Páscoa, de paixão, morte e ressurreição, o envio do Espírito Santo sobre a Igreja, a pregação do Evangelho, os mistérios da nossa fé que nós recordamos ao longo do ano. Para quê? Justamente lembrando que a nossa vida, assim como toda a história, caminha ao encontro de Cristo Senhor, ao encontro do grande final, que nos é lembrado no último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, onde se fala justamente de uma visão do futuro de Deus, justamente do julgamento final, do prêmio e do castigo, de acordo com o modo como tivermos vivido, e da grande festa, do banquete da vida eterna. Se fala do reinado de Deus,
Ou seja, quando, como diz São Paulo numa bela expressão, Deus vai ser tudo para todos. Tudo para todos. Quando finalmente o reino será completado, ou seja, a obra da salvação será concluída. E mais uma vez São Paulo dizendo, quando o Filho Salvador que veio a este mundo nos manifestar qual é este desígnio de Deus e nos convidar a aderir, o Filho entregar o reino ao Pai. E então o reino de Deus será pleno e realizado para toda a eternidade. E todos os que tiverem sido julgados dignos de dele participar, dele terão alegria eterna. É o grande final. Para lá nós vamos. Este é o final do caminho, para o qual cada dia vamos caminhando. A igreja caminha, a história caminha. Tantos antes de nós já caminharam e lá chegaram. Nós um dia chegaremos. E somos, portanto, nutridos na nossa fé, para que façamos bem este caminho. Vivamos bem esta peregrinação. Realizemos bem a nossa parte, a nossa missão, a nossa vocação enquanto estamos a caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Logo somos tentados a imaginar Rei à semelhança dos reis da terra. Mas lembremos logo quando Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. Nem ele veio disputar reinos com os reis da terra, com os soberanos da terra. Não disputa reinos na terra quem é o Senhor do universo. Quem tem o reino do céu todo inteirinho. Ele veio para nos convidar, convidar todos os reinos da terra, convidar todos os povos a acolher o reino de Deus. E o que é isso? Acolher o reino de Deus. Acolher o grande desejo de Deus, o grande sonho de Deus para o mundo, em função do que Deus criou o mundo. Com que objetivo Deus criou? Deus chamou os seres à existência, chamou também a nós à existência. Com que objetivo? Justamente para ser tudo para todos. Lá será pleno. Aqui já inicia. Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. Acolhei o reino de Deus, convertei-vos a Ele, significa voltai-vos para Ele, dai atenção a Ele, prestai-lhe atenção, vivei de acordo com o reino de Deus. Por isso, no Evangelho, tantas parábolas do reino de Deus que dizem o que é o reino de Deus, como vive quem acolhe o reino de Deus, que se torna sábio segundo o reino de Deus, que ordena a sua vida de acordo com a justiça, os valores do reino de Deus. Que no reino de Deus não tudo tem a mesma lógica do reino dos homens. O reino dos homens nem sempre está em sintonia com o reino de Deus, mas muitas vezes até em contraste. E por isso, isso se chama pecado. Pecado é este contraste com o sonho de Deus, com o desígnio de Deus, o reino de Deus a respeito de nós e de todo o mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é o título bonito que a igreja dá, uma imagem, uma analogia para nós podermos justamente compreender que Deus tudo entregou a Ele. Aliás, na segunda leitura, São Paulo, na carta aos Colossenses, uma comunidade que ainda vivia aterrorizada com muita fantasia, talvez muita superstição, com medo de estar preso a uma potência, a uma influência, a um espírito mau, a não sei o quê, né? Por isso com medo, né? Precisando ter medo de tudo que é coisa. Não, São Paulo diz, quem está em Cristo não precisa mais ter medo. Quem está em Cristo Senhor está em paz. Por meio dele Deus veio reconciliar, veio pôr em paz o mundo, mas, em primeiro lugar, o coração do homem. E quem aceita Jesus Cristo Senhor não precisa ter medo de outros senhores que ainda continuem a dominar, a não ser que voluntariamente a eles se sujeite, se deixe dominar. O reino
de Deus é o reino de alegria, de liberdade, de paz. É o reino de justiça, é o reino de amor, da verdade. Tudo isso sim, o reino daqueles bens, daqueles valores positivos que ordenam a vida também neste mundo. Por isso a aceitação do reino de Deus, ou seja, do grande plano, desígnio de Deus sobre o mundo, faria com que o mundo estivesse em paz, que tudo estivesse ordenado no convívio social, político, econômico, que tudo estivesse em paz nas relações sociais, nas relações entre as pessoas. Mas Jesus também diz no Evangelho: o reino de Deus sofre violência, muitas vezes é rejeitado, sofre oposição, não é aceito, tenta-se edificar no mundo um reino com uma lógica própria que no fim não dá certo. Quantas vezes na Sagrada Escritura vemos justamente estes projetos de reinos humanos que se opõem ao reino de Deus e que depois caem por terra. Para começar, a Torre de Babel, por exemplo, e tantos outros reinos que, edificando-se contra Deus, com afronta a Deus, ruem. Quantos salmos nós temos que expressam essa experiência justamente da pessoa de fé que diz: só Deus reina. Quem se opõe a Deus não sobrevive, vai ruir, porque com Deus, Senhor, ninguém pode competir, só Ele é Deus. Por isso, acolhendo o reino de Deus, estaremos justamente acolhendo o grande bem da vida, da existência. Estaremos acolhendo aquilo que é o nosso supremo bem. Hoje, nós somos recordados que também nós somos discípulos e discípulas do reino de Deus pela fé que recebemos, pelo batismo que nos foi dado. E ao longo do ano da fé procuramos renovar a consciência da nossa fé. A fé que é justamente a nossa resposta a Deus, dada ao anúncio do Evangelho, a mensagem da Igreja que continua a anunciar e a testemunhar o Evangelho no mundo. A nossa fé, por isso mesmo, nos une a todos os fiéis, a todos aqueles que professam essa fé no mundo inteiro, nesse povo de Deus, povo de discípulos e discípulas do reino de Deus, para o qual todos são convidados. Certamente muitas pessoas no mundo inteiro, mesmo não pertencentes à nossa igreja, à nossa religião, mas vivendo retamente, procurando na sua consciência seguir o que é de Deus, também são discípulos do reino de Deus. Mas Jesus nos enviou a nós para sermos anunciadores, testemunhas do reino de Deus, do Evangelho do reino de Deus para todo o mundo. Por isso, na conclusão do ano da fé, nós somos novamente enviados. E no Brasil, hoje, inclusive, iniciamos a campanha nacional para evangelização, passo seguinte ao ano da fé, a conclusão do ano da fé. Nossa fé nos envia imediatamente a testemunhar, a transmitir a fé, a fazer a nossa parte para que a fé viva, floresça, cresça, ilumine o mundo. A fé não morra, a fé não se esconda. E esta é a nossa missão, esta é a missão de todos os batizados, Dia Nacional dos Leigos e Leigas. A missão de todos os batizados, justamente no mundo, iluminar, comunicar a luz da fé nos ambientes de vida, de trabalho, nas atribuições, tarefas, responsabilidades assumidas no mundo e também participando da missão da Igreja, mais explicitamente na vida e na animação das comunidades. Por isso hoje quero, de modo todo particular, dizer isso a todos vocês, caríssimos irmãos leigos e leigas. É missão de todos nós. Testemunhar a fé, difundir a palavra de Deus, ajudar outros irmãos a encontrarem Deus, para poder dar a resposta de fé. É missão de toda a Igreja. E a isso nos convida de maneira toda especial o Papa Francisco hoje, na conclusão do ano da fé, dando à Igreja esse documento, essa exortação apostólica,
Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, para dizer justamente, está na mão de todos nós. O Evangelho nos traz alegria, a alegria da fé. A alegria não se contém para si só, a alegria se espalha, a alegria se difunde, se comunica e atrai outros para assim também acolherem a alegria do Evangelho. Na conclusão do Ano da Fé, eu gostaria de convidar, de maneira toda especial, a que todos nós valorizemos profundamente a nossa fé, a fé da Igreja, tomando consciência nova daquilo que nós cremos e que expressamos de maneira sintética no Creio em Deus Pai. Que procuremos compreender também aquilo que a Igreja diz sobre a sua fé, como explica a sua fé, e onde explica no Catecismo da Igreja Católica, esse livro precioso que comemora 20 anos, elaborado depois do Concílio Vaticano II e promulgado pelo Papa João Paulo II, livro que precisa ser mais conhecido porque ali está justamente a explicação do motivo por que cremos, a explicação do conteúdo que cremos, a explicação de como celebramos aquilo que cremos, através dos sacramentos, da liturgia, de como vivemos aquilo que cremos, através da prática da vida, a vida moral, nos 10 mandamentos, dos ensinamentos do Evangelho, e como no dia a dia exercitamos a fé na vida da fé, através da prática da vida cristã, das virtudes cristãs, através da oração, das nossas devoções, que justamente mostram se temos fé ou não temos fé. Convido por isso mesmo a que o Ano da Fé produza frutos abundantes, de renovação da vida na fé, renovação justamente do testemunho da fé no meio do mundo, para que a fé da Igreja, vivida por tantos antes de nós, testemunhada por tantos antes de nós, inclusive tantos que deram a vida por esta fé no martírio, tantos que dedicaram a vida na fé através da missão, da evangelização, como missionários, dedicando uma vida inteira à pregação do Evangelho, que nós vivamos a alegria desta fé e a comuniquemos também hoje, para que as novas gerações que virão depois de nós continuem a crer e o mundo continue a viver na luz da fé. Assim seja.